Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Preparado para fazer mais uma peça comigo hoje? Costura iniciante, casaco, trench coat. E aí, você diz assim pra mim: Luciete, como é que a gente, iniciante, não sabemos costurar? Vamos fazer um casaco? Calma, 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 eu já desenhei. Fiz gola, fiz bolso embutido, fiz todos os detalhes. Aí você diz assim: agora que eu desisto mesmo. Porque principalmente na gola você já sai correndo. Descompliquei a gola pra você, ela é praticamente colada. Ou não, uma costura e você tem a gola. Lembrando, costura iniciante não queira dizer costura mal feita. Eu fiz a costura e você tem a gola perfeita no avesso e no direito. E sim, é uma gola sem cálculo, sem modelagem. Você consegue fazer do começo até o final totalmente descomplicada. E se já gostou, não esqueça, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos casacos, porque afinal de contas está frio, então eu vou fazer alguns para vocês. Compartilha, deixa comentário e deixa seu like se gostou e se não gostou também. Agora me diga, você vai fazer o casaco comigo? Está confiante? Ainda não? Então vamos lá. Eu olhei aquele casaco e disse assim, desenhei, né? Que tá no papel ainda. Eu olhei e disse, não podemos tirar tudo. Tirei a parte de trás, que é aquele recorte que geralmente casaco tem. Eu digo, não, vou tirar esse recorte que assim já descomplica, ok. Mas deixei o detalhe da parte de trás também, que sim, gente, se não parecer um casaco, vai parecer um chemise ou um vestido jogado em cima da peça. Não, tem que ser casaco. Então tem coisas que não se tira, principalmente gola. Então já fiz a gola, já resolvi a gola. Bolso. Como que eu resolvo o bolso? Bolso embutido, geralmente, aí eu disse assim, tenho que fazer um mais simples, mais básico. Fiz, tipo, metade do bolso. Metade do bolso significado, simplifiquei. Então, vou fazer o bolso embutido, seu primeiro bolso embutido, assim, tão simples que você nem vai perceber que já terminou. Vou deixar esse vídeo separado, porque eu quero explicar ele bem de pertinho, então eu vou separar. E assim o vídeo fica um pouquinho mais curto. Manga fiz também, não muito complicado, bem basiquinha, só a barra que eu vou fazer um barradinho nela só pra ficar mais durinho, a parte do punho. O detalhe na frente, lógico também, já que é um casaco tem que ter o detalhe na frente. Passante fita, pronto, você já tem o seu trench coat e vai começar a costurar comigo e terminar, sem modelagem. Você usa uma peça, pode usar base, pode usar também a modelagem, você pode fazer também, eu vou indicar como que você consegue fazer, se você gosta de papel. Então agora que eu já desenhei, descompliquei tudo, vamos pegar o tecido, cortar e costurar. Vamos lá? Esse aqui é o tecido que eu vou usar, é uma sarja, ele é bem grosso, ele é muito parecido com o tecido jeans. E ó, tecido dobrado, tá? Você já dobra aqui, estica aí o seu tecido, pode ser também brim, jeans, todo tecido que você vê que é grosso, um pouco mais quente, aí você pode usar. Aí você quer um casaco mais quente ainda, daqueles que você tem para aquele frio imenso mesmo, aí seria forrado, né, gente? Aí já é outra parte que eu posso, se me ensinar, se me pedir muito, eu até ensino a forrar da maneira bem simples, que dá para todo mundo fazer. Aí, lógico, forro, aquele TED, um pelúcia, todos os tecidos franelados, assim, é bom pra deixar o casaco mais quentinho. Mas no caso aqui, vamos usar apenas o tecido mais grosso, que já fica bom para pôr como um tapa-vento. Então, aqui eu vou usar essa cardigan, eu fiz no vídeo passado, eu vou deixar abaixo na descrição, se você não viu. Ele é simples também, é uma terceira peça maravilhosa. E ficou bem legal, se você não viu, está aí abaixo. Então, como eu já gostei do comprimento, tudo, tá bem soltinho, eu vou fazer com ele. Aí você diz, eu não tenho um comprido, posso usar uma blusa? Pode usar uma blusa. Aqui, ó, pode usar, essa aqui, por exemplo, é uma camisa, pode usar sua camisa, tá? A manga tá boa? Tá soltinho? Então tá ótimo, então usa a camisa. E o comprimento, como que eu faço? Você segue a linha, é só seguir a linha aqui, ó, e faz o comprimento que você quer. Mede em você qual o comprimento de casaco e você usa. Pode ser o comprimento que você preferir.
Não tem, aí você diz, ah não, quero usar a base. Aí você pega a sua base e faz o mesmo. Posiciona, também aqui, essa aqui é a parte costa, usa a parte da frente, eu vou começar com a frente. Posiciona e faz os mesmos movimentos que eu vou fazer com esta peça aqui, ok? Então, dá para todo mundo acompanhar. Quero fazer o molde. Aí, em vez de você estar em cima do tecido, fica em cima do papel e faz com a sua base o seu molde. É só seguir os movimentos que eu vou fazer. Aí você tem o molde também, tá? Agora aqui, ó, vou colocar a parte frente primeiro, tá? Dobra. Aqui, ó, vai ficar uma sobra, deixa eu ver o tanto que eu vou deixar aqui. E eu vou deixar 5 a mais, tá? Faz aí também, deixa 5 a mais, descontando já essa auréola aqui, que é essas franjinhas que eu vou retirar. Pronto, deixa aqui bem direitinho. Você vai cortar, agora vamos fazer... Deixa eu ver, eu vou primeiro cortar, depois eu faço o movimento aqui da gola, tá? Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Este aqui é melhor. Na lateral, de 2 a 2,5. Por quê? É uma medida de segurança, é margem de costura e depois você retira essa sobra de tecido ou não. É melhor deixar sobrar do que faltar, tá? Mas se você já tem certeza que sua peça é boa, então você corta com 1. Esse comprimento pra mim tá bom, então eu vou cortar nesse comprimento mesmo. Que eu tô deixando só 2 de margem de costura. Aqui você pode passar o giz ou ir cortando direto com a tesoura. Eu prefiro passar o giz sempre. Ó, você segura na cava e vai copiando, tá? Essa cava é muito boa pra mim. Eu tirei com uma cardigan que já é bom, a cava, então eu gosto dessa cava. Lembrando que você pode afundar mais se você achar que a cava esteja pegando no seu braço. Aqui eu não deixo margem de costura, eu só sigo reto. Aí você diz, por quê? Porque aqui é queda de ombro, então você corta rente ao seu ombro, tá? Deixa eu afastar um pouco mais pra cá, né, pra vocês verem. Então, já marquei aqui o ombro, marco aqui, ó, bem na gola já, deixo aqui marcadinho. E vou aqui cortar. Com 1 de margem de costura. Depois eu vou consertar um pouquinho mais, que tá ao contrário o meu corte, né? Deixa eu puxar aqui também, deixa eu já cortar aqui. Cortando do lado ao contrário é bem ruim, né? Mas eu consigo, pera. Pronto. Então aqui eu tirei ombro e cava. Daqui eu vou curvar um pouquinho mais, que tá... Deixei uma sobra de tecido ali, porque não está na minha posição. Pronto, agora aqui eu vou acertar, tirar essa auréola aqui. Pronto, tirei essa partezinha aqui, ó, que eu já tinha descontado. Agora ficou só os 5 a mais, que eu vou aqui fazer a nossa gola. Lembrando, gente, a gola é para iniciante. Então, eu estou improvisando algo que você vai ficar com um casaco maravilhoso, mas que a gola não seja um bicho de 7 cabeças para quem está fazendo seu primeiro casaco aqui comigo, ok? Então, eu estou bolando uma maneira só para vocês iniciantes. Quem já sabe fazer gola e tudo mais, pode fazer a gola comum. Então, marquei aqui. A minha gola, essa gola aqui é uma gola reta. A que eu quero, a minha linha da cintura, se você não sabe, vai em cima do seu ombro,
e ver até onde é a linha da sua cintura. A minha linha da cintura é mais ou menos aqui. O meu botão eu posso pôr por aqui ou um pouco mais pra cima. Você pode escolher um ou dois botões, um botão na cintura para baixo ou da cintura mais um. Aí a gola vai até onde você quer. Eu acho que eu vou querer que ela termine mais ou menos antes da linha da cintura. Então, eu vou vir aqui a linha da cintura, eu vou vir mais ou menos daqui, ó. Quanto você vai deixar mais aqui? Eu vou deixar 2 só, tá? Daqui aqui eu deixo 2. Marco esse 2. Você pode pegar uma régua, deixa eu pegar aqui. Tá vendo? 2, eu vou tirar esse 2. Aqui eu vou deixar retinho. Pronto. E aí, aqui eu venho e só vou aqui, ó, tá vendo? Aqui vem 2, aqui é a linha da cintura, aí eu vou subindo. Gente, eu estou fazendo assim, mas você pode vir da linha da cintura, esta gola pode vir terminando aqui, ou pode ir mais para cima e terminando em nada. Pode ficar mais para cima ou mais para baixo, não há problema, tá? A minha vai ficar mais ou menos por aqui. Vou cortar, tá? Essa que eu já fiz aqui. Só vai ficar 2 a mais aqui. Pronto, cortei. Fiz esse movimento aqui. Aqui onde eu marquei, eu já vou retirar aqui, tá? Que aí já dá pra você ver. Aqui é onde está o finalzinho do ombro. Todo o resto tá legal já. E agora eu só vou fazer uma curva. Tá? Vem aqui e faz uma curva normal do ponto. Vem aqui, tuc-tuc. Pontilha, termina aqui. Tá vendo? Só isso, é como se fosse um redondinho. Você pode deixar ele totalmente redondo, você pode vir e deixar ele reto, como você preferir. Deixa eu ver. Eu posso deixar arredondado, os dois. Ou posso vir mais reto. Vamos vir mais reto, que eu acho que vai facilitar. Eu quero sempre facilitar a vida de vocês. Vem aqui e faz esse movimento aqui, ó. Pronto. Entendeu? Pode ser um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Não tem problema. Só coloca aqui e faça isso aqui sem medo. Não fica dizendo, ai, mais pra cima, mais pra baixo. Não. Coloca nessa posição. Risca. Sem medo. Riscou? Ok. Então, vamos curvar ele. Agora sim, vamos fazer essa curva. Isso aqui ajuda, tá? Vem reto. Aí, curva aqui. Curvou? Ok. Pode deixar de ponta também, mas como eu estou facilitando e fazendo a gola um pouco diferente, eu vou deixar ela curvadinha. Com um de margem de costura. Aí, tira qualquer pontinha, tá? Que tiver aí. Tirei. Então, esta aqui já é a primeira parte da nossa gola. Olha que interessante, tá vendo? Já vira uma golinha. Tá dando pra ver aí, né? Então, a nossa golinha aqui já está feita. A primeira parte, ainda tem a segunda. Simples, né? Muito bem. Só isso aqui à frente, ok? Deixa aqui. Agora, a gente... Com o tecido dobrado ainda, eu já vou virar aqui e fazer a parte das costas. Aí, tinha uma menina que me perguntou lá na cardigan, ah, não pode virar o tecido, que vai dar uma diferença, né? Que a luz, dependendo do tecido, se você virar, dá diferença de tecido, né? Ele fica com a cor mais clara e outra mais escura. Mas na cardigan, eu virei e não dá diferença, porque este crepe não tem essa luz. Geralmente, gente, essa luz tem em veludo e tecidos que tem acetinado, sabe? Aquele brilho. Aí sim, quando você vira pra cortar ao contrário, aí quando você vestir vai ter uma luz mais escura de um lado e o outro tecido ao contrário vai estar mais claro. Um escuro, outro claro. No crepe não dá isso, tá? Então você pode cortar ao contrário. O que é ao contrário, gente? Começo aqui, ó. Daqui para baixo, a barra ficou aqui. E agora a barra vai ficar lá. Normal. Pode cortar normal em tecido de algodão.
Agora aqui vamos colocar... Ah, é aqui a parte de costa, né? Então, deixa eu tirar aqui. Vamos virar aqui a costa. Então, aí com a sua peça, você já dobra aqui, ó, tá? Na parte de costa. Eu alfineto, que assim já fica certinho. Eu não tenho que ficar todo tempo dobrando, né? Aqui eu puxei um pouco mais o tecido pra não desperdiçar. Então, esse pedaço aqui dá pra fazer. Corta também com o tanto que você deixou de margem de costura, deixa na lateral também, tá? Então, aqui é só cortar normal, cava, tudo. Não vou deixar nada de diferente da sua base que você está usando aí. Eu só vou desenhar aqui a cava quando eu achar o meu giz, que eu perdi de novo. Deixa eu achar outro aqui. Pronto. Aqui o decote. Eu já tenho aqui a curva do decote, eu vou fazer. Eu gosto dessa curva de decote. Ombro, 3 a mais. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, né? 3 a mais. Aqui a gola não fica puxada para trás. Então, sobe um. Ok, aqui eu já fiz, ó, tá vendo? O meu aqui. Venho. Corto aqui. Aqui já é a parte da cava, ó, com um de margem de costura, tá? Vou desenhar a cava que eu prefiro, tá? Aqui eu vou colocando aqui o meu dedinho, aí eu consigo ver onde está a cava. Aí eu corto com um de margem de costura. Aí na lateral eu deixei 2, né? Então, vou continuar cortando com 2. Lembrando que aqui eu estou tirando a costura das costas, que geralmente casaco tem. Hoje eu não vou fazer, vou fazer no próximo, tá? Esse eu vou fazer sem a costura na parte costa, para não complicar. Mas aí eu complico no outro casaco, eu ponho essa abertura na parte costa, que casaco fica sempre legal colocar. O de hoje vamos fazer mais simples. Aí conserta aí a sua barra, tira o bico, tá? Se caso ficar bico, você tira o bico. Que o meu tá legal. Pronto, costa. Agora vamos cortar a manga. Depois a gente vai fazer os detalhes, tá? Da peça. Lembrando que tudo tem que parecer realmente um casaco. Porque essas peças, elas podem sim, de repente, se tornar um vestido ou uma cardigan simples. Não, eu quero que ela tenha cara de casaco. Então, para ter cara de casaco, a gente vai fazer bolso, né, que é importante, fazer o bolso e os detalhes que realmente é próprio de casaco. Assim, o seu casaco não vai parecer apenas um vestido jogado em cima da sua peça, e sim um casaco. A manga, mas agora eu vou primeiro... Eu ia cortar a manga, mas primeiro eu vou cortar a vista dos botões do casaco, tá? Eu acho melhor cortar a vista logo, antes da manga. Cadê? Esse aqui. Parte frente, tá? O que você vai fazer é colocar... Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Essa aqui é a parte da frente, que é a parte da gola. Você vai copiar essa parte da frente todinha até lá embaixo. Vou desenhar aqui, porque vai ficar difícil de vocês enxergarem, né? Esse tecido, ele não tem avesso, ó, tá vendo? Ele é de um lado e do outro igual, então fica difícil mesmo você ver. Mas eu vou colocar aqui, ó. Você coloca aqui a parte da gola, tá vendo? Parte da gola. Aqui você tá vendo a cava, né? Eu vou até passar um giz, que aí você vai conseguir ver melhor. O meu giz, ele é fininho e eu quebro todo. Aí toda vez que eu vou pegar ele, ele some. Ah, tá aqui.
vendo? Vou desenhar aqui, que aí você enxerga bem onde tá vendo? Aqui é a lateral, né? Aqui é o ombro, ó, tá vendo o ombro? E aqui é a parte da gola. Que assim dá pra vocês enxergar bem, né? Tá dando pra ver, né? Ótimo. Aí coloca aqui, ó, bem na beirinha do tecido. E vamos copiar essa parte aqui. Vai copiar até lá embaixo, que é o que a gente vai precisar. Coloca aqui bem certinho. Corta. Só faça isso, ok? Tem que cortar essa parte aqui primeiro, porque se você cortar e tirar essa parte aqui do restante do tecido, não dá pra você tirar essa vista aqui inteira, aí você teria que emendar. Se você tiver que emendar, tudo bem, não há problema, mas a emenda vai ficar do lado de fora porque é a maneira com que eu vou costurar hoje. Então, é melhor ela inteira. Caso o seu tecido não seja os 2,5 igual o meu, e não dê pra fazer isso aqui inteiro, a emenda que você pode fazer aqui, a costura, você tem que fazer embaixo desta gola aqui. Então, esse pedaço você cortaria, ok? E esse restante que eu estou cortando aqui, aí você cortaria retinho em uma outra parte do tecido que você tenha, e a costura ficaria aqui. A costura ficando aqui, ela não vai aparecer, porque quando a gola virar, a costura fica por baixo, ok? Então, se for fazer emenda, faça a emenda nesta posição aqui, ó, no comecinho da curva. Que assim não aparece e sua peça vai continuar bonita, sem ter nenhuma emenda aparecendo. No meu caso aqui, que eu tenho 2,5, eu posso fazer retinho e vai dar inteiro. Ó, cortei até aqui embaixo. Aqui eu já corto aqui. Quanto que eu vou deixar de largura? Eu acho que eu vou deixar com 5. Eu vou deixar 5 aqui, tá? Largura 5. E aí, vou subindo, ok? Eu vou retirando. Aqui, ó, pra ficar igual, você pega e dobra assim, ó. Que aí você consegue fazer igual. Ou passo o giz, tá? Ó, vou retirando ele. Vou cortando. Pronto, eu vou vir até aqui. Ó, já cortei. Deixa eu ver, ó, já cortei tudo isso aqui, já. Esse aqui é a vista que eu tô vindo. Aqui já está cortado, agora falta eu terminar de cortar essa parte aqui. Eu vou ter que tirar ele daqui, né? Onde que eu vou tirar? Cadê onde tá a linha da cintura? A minha linha da cintura tá mais ou menos aqui. Aqui começa a curva. Eu vou vir mais ou menos por aqui. Pode ser. Lembrando, eu não vou dar qual número, porque pode ser mais para baixo, pode ser mais para cima, pode ser mais em cima, tá? Então, não interfere. Eu vou dar preferência de ficar por aqui. Agora, eu vou cortar o ombro, um pouco da cava e um pouquinho só aqui, ok? Faça isso aí, ó. Vem aqui. Corta aqui, ó, na cava. Essa cava minha, eu vou afundar um tiquinho mais, porque eu não acertei naquela hora. Tem uma sobrinha de tecido aqui, agora sim, tá bom. Aí eu venho aqui. Até esta parte. E aí eu vou apenas tá? Deixa eu ver quanto, uns 3. Não, 4, tá? Vou fazer só 4. Que já tá bom.
Cadê meu giz? Cortei aqui, ó, no 4. Aí eu saio. Ó, pode sair. Saiu, ficou aqui, ó, onde eu cortei. E aqui onde eu cortei. É onde você vai terminar de cortar. Reto? Não, não faça reto não. Faça suave, curvado. Quer ver? Eu vou colocar aqui, um giz. Deixa eu ver. Não, a minha régua. Aqui, minha fita, tá bom? Aí você vai lá e corta retão. Não, não corte reto não. Vamos fazer isso aqui ficar mais legal. É curvando. Se tá reto de lá até aqui, você vem aqui, ó, e faz essa curva, ó. Vem, ó. Curvei até lá. Viu? Ó, curva até aqui. Ah, a minha curva não fica boa. Pode ser mais pra cima, mais pra baixo? Faça a sua curva. Ó, muito bem. Agora é só cortar. Muito bem. Pronto. Isso aqui é a vista e a gola da sua peça. Como costurar? Lógico que eu vou costurar da melhor forma possível para você, que é para iniciante. Agora sim eu posso cortar a manga. A manga eu posso cortar duas de uma vez. Eu vou cortar as duas de uma vez, né? Aqui o tecido tá dobrado, eu já vou aqui nesta posição mesmo. Tecido dobrado, dobra de novo, que assim você tira as duas. A parte de trás da manga, tá? Sempre a parte de trás, cortando as duas de uma vez. Coloca aqui. Parte de trás. Iguala bem aqui, ó, tá? Muito bem. Esta manga aqui, ela é folgada, mas eu vou deixar o casaco com a manga um pouquinho mais larga. Então, eu vou, em vez de deixar um de mais costura, eu vou deixar 2,5, mais ou menos. Aí vai ficar um pouco mais larguinha. Como é casaco, é preferível, né? Deixa eu ver, um giz, aqui meu giz. A cava, ó, termina bem aqui. Já vou desenhar aqui minha cava. Ó, tô pondo a mão e vou desenhando. Aqui, aqui e aqui. Pronto, já passei o giz ali. E aqui eu vou aumentar 2,5 com mais de costura. Então, vai ficar mais ou menos aqui. 2,5, mais ou menos. E vou deixar um pouco mais comprida. Ou corta direto com a tesoura, tá? Eu já vou deixar já o comprimento a mais aqui. Eu acho que eu vou fazer ela... Eu posso fazer esse mesmo que eu fiz aqui, né? Mas eu vou fazer com a barrinha, que assim ele fica mais grossinho, fica bem interessante. Vou mostrar pra vocês depois. Aqui um pouquinho maior. Aqui eu já passei o giz, ó. Costa. Pronto, aí aqui, ó, você vai colocar a cava à frente, vai abrir. Temos aqui as duas mangas, ó.
Meio da manga, é bom marcar, tá? Deixa marcado, é legal fazer isso, deixar aí. Aqui eu vou baixar 2, entro 2, marca. Esse 2 você vem, termina em nada, você vem aqui, ó, termina em nada, tá vendo? Subindo aqui. É curvando, não é reto, tá, gente? É curvando, olha, uma leve curva. Deixa eu ver aqui, eu vou cortar. Entrei 2, né, aqui. Aí, ó. Faço a curva. E vou subindo ali, ó. Vendo? Olha, ele fica... Esta minhoquinha aqui que a gente tira. Frente, sempre marca um pontinho. Porque senão você pode confundir. Então, aqui tem as 2 mangas. Que é o que a gente vai precisar. E o que mais que a gente precisa? Parte costa. Vamos fazer com que a nossa parte costa realmente seja casaco. Então, vamos fazer nosso detalhe das costas também. Então, eu vou fazer aqui virado. Nossa, o meu dedo aqui tá doendo, porque tem uma unha quebrada. Não tem um band-aid aqui, eu vou pegar um braço de fita. Tá doendo esse aqui. Ai, tá doendo mesmo. Porque fica... O tecido fica passando bem na pontinha e dói. Vou deixar assim pra proteger. Ok, aqui eu vou fazer com ele em viés. Eu acho que vai ficar bonito por causa do xadrez. Ele ficaria muito bonito também na parte da frente, mas como eu queria tirar inteira, então eu fiz ela inteira. Mas eu vou fazer na parte costa. Como que é ao contrário, é no viés, tá? O meu é xadrez, gente, por isso eu vou fazer. O de vocês pode fazer normal com tecido no comprimento, tá? Como o meu é xadrez, eu posso fazer essa nesta posição aqui. Se você estiver fazendo xadrez e quer fazer em viés também, você segura aqui a pontinha e dobra assim, tá? Que aí você já tem o seu viés. Isso é muito bom com tecido xadrez, pra fazer esse detalhe. Caso contrário, dobra o seu tecido retinho, tá? Você tem o tecido lá reto, normal, aí você dobra e corta normalmente na sua dobra. No caso aqui, o meu é xadrez, então vou cortar aqui no triângulo. Dobrou. Dobra aqui e copia a parte costa. Dobra. Essa dobra aqui das costas, você coloca na dobra aqui. Colocou, corta decote, ombro e um pouco da capa. Aqui um pouco da cava, vou fazer... Deixa eu ver... Aqui, ó, eu já comecei a cortar, mas vamos fazer uma coisinha que eu acho interessante, que é, você coloca aqui, aí você vem, segura aqui, tá segurando? Isso é só pra fazer um charminho, tá? Você vem aqui, ó, e puxa um pouquinho, tá vendo? Daqui eu puxei um pouquinho pra cá. Entrou um aqui, vem, aí empurra aqui um pouco a cava. Tá? Segura aqui. Ó, entrou um. Ó, eu abri aqui, ó, um. Entrei um, empurrou, aí sim você corta. Faz com que ele... Ó, vou cortar, deixa eu ver mais ou menos até aqui, ó. Só até aqui. Um pouquinho aqui da curva, ó. A curva tá aqui, ó, tá vendo? Aí eu cortando um pouquinho aqui, acho que já tá bom. Deixa eu um pouquinho mais pra baixo, pronto. Ó. Ok? Até aqui, tá bom? Retiro, aí eu vou cortar reto. Ok, você corta reto,
ficou bom pra você embanhar. Mas eu não quero reto, eu acho que eu quero um pouquinho curvado, que eu acho que fica interessante também. Eu venho deste ponto e curvo para baixo. Só isso, ó. Venho para baixo e deixo ele com uma ponta. Aqui eu vou pregar um botão, vai ficar um charminho também na parte das costas, ó. Venho e curvo. E quanto que é dessa curva? Pode ser mais para baixo, pode ser um pouquinho mais para cima, não tem problema, só deixa uma ponta aqui, ok? Pronto, só isso. Fez isso aí, olha aqui, o xadrez ficou em viés, tá vendo? Aí fica interessante para a parte das costas e um biquinho. Ok, temos isso aqui. Agora sim, a gente já tem tudo. Vamos começar a costura pela parte da frente. Colocar a nossa vista com gola, tudo junto. Você vai fazer aqui, abrir em duas partes. Em cada uma parte você vai pôr aqui em cima, bem aqui, ó, bem no local certinho. Pronto, coloca aqui. E o outro também você faz o mesmo, tá? Você vem e coloca lá em cima. Depois que colocou, você vai fazer a mesma costura nos dois. Você vem costurando aqui, ó, na parte da gola, bem no começo aqui do final do ombro. Você vai costurar, vai costurando, costurando até aqui embaixo. Fez essa costura, aí você vai pegar essa parte aqui e você vai embanhar até a curva aqui, tá bom? Só isso. Aí depois a gente vai fazendo o restante. Aqui eu já alfinetei até embaixo. Vou começar aqui por baixo, para o tecido ficar sempre nesta posição. Aqui é curva, então você costura um pouquinho mais devagar, para que a curva fique bem lisinha, sem nenhuma rolinha, você vai devagar. Tudo costurado, dá uns piques. Porque em curva a gente sempre dá uns piques para desavessar. Pronto. Aí aqui você desavessa. Pronto, costurei. Deixa eu explicar aqui. Aqui você não vê avesso e nem direito, mas está posto aqui. Aqui em cima. Este lado é avesso e esse que está aqui em cima é avesso. Então, é avesso e aqui é avesso. Tá vendo? O detalhe está com avesso e o avesso. Aí, depois que costurou, você vai para o direito. Você desavessa. Voltando pra cá, ó, tô desavessando, puxa aqui a vista para cima aqui. Pronto, agora está no direito e também o direito aqui do detalhe. Tá vendo? Direito em cima do direito. Fez isso, que você vai fazer antes de costurar, principalmente iniciante, é
passar ferro. Liga seu ferro lá e vai passar isso aqui bem direitinho. Aí você passa. Por que passar? Porque fica mais fácil de costurar. Passa aqui, ó, tira bem esse aqui, ó, como que passa? Você abre aqui, ó, e vai passando. Aí depois que passar, aí sim você volta aqui e dobra, passa ferro de novo, aí dobra em um aqui no final, aqui na beirinha, tá vendo? Dobra um, posiciona aqui, aí passa o ferro. E assim você faz em todo ele, tá? Dobra aqui e vai dobrando e passando ferro até aqui o contorninho, tá? Eu já fiz o outro lado, deixa eu pegar aqui e já passei. Ó, costurei e passei. Olha, já está bem passadinho. Pega um vinco muito bem. Passei aqui também. E agora sim, a gente vai costurar. Como costura, minha forma de fazer, que fica bonito, com carinha de casaco e fácil, você vai pegar essa parte aqui e vai embanhar. Embanha até esta curva aqui, tá? Até aqui, tá vendo? Vou embanhar até o começo da parte reta. Aqui está reto, então eu vou embanhar mais ou menos até aqui. Pode embanhar um pouquinho mais pra cima, só ou mais pra baixo, não importa. Eu só vou embanhar até aqui, ok? Vou começar aqui, ó. Vou segurar. Aí aqui eu dobro bem fininho, vou fazer um embanhado fininho. Pode, se você tiver dificuldade, alfineta, pode até alinhavar também. É só dobrar. Pronto, ó, fiz esse embanhado aqui, eu volto. Tá dando pra ver aqui, né, o embanhado. Agora, o restante aqui, que não está embanhado, eu vou só passar o pesponto. Costura até embaixo, tá? Então, já começo daqui mesmo. Eu posso começar de baixo ou de cima. Eu acho que eu vou começar daqui para cima. Deixa eu ver, se eu virar assim, fica melhor. Porque o tecido é bom sempre deste lado e não aqui embaixo da máquina. Então, aqui eu já dobrei. Deixa eu ver, deixa eu puxar aqui que eu ia fazer bem na beirinha, mas eu não quero bem na beirinha não, vou fazer um pouquinho mais largo. Tem o pezinho, aí eu vou fazer tipo, meio centímetro a largurinha do pezinho. Eu coloco aqui, a largura do pé, e o meu banhado vai ficar com meio centímetro aí. Pronto, aí aqui, ó, eu vou já fazer a curva. Vou fazer aqui bem devagar. Aí vou, aqui não tem um embanhado aqui, então eu vou já chegar nele aqui. Então eu posso costurar até onde eu quiser. Eu posso costurar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu vou costurar só aqui a metade, mais ou menos até aqui, tá? Porque eu quero que isso aqui fique soltinho, tá? Que é o ideal, isso aqui, essa parte ficar soltinha. Então, eu só vou costurar um pouquinho só. Tem aqui em cima um pouquinho mais, pronto. Aqui eu vou dar um retrocesso pra ficar firme. Pronto. E está pronto aqui a nossa frente. Vou tirar essa linha aqui. E olha como ficou, tá vendo? Aqui o nosso detalhe do nosso casaco. E assim faz a outra parte e deixa aqui preparado já pra gente
fazer o restante. Agora o que eu vou fazer eu vou pegar a manga, tá? Antes mesmo de pegar a parte costa, eu vou já na manga. Depois eu já pego as costas. E vou preparar já a minha manga. Vou fechar. E aí vou pôr um barrado na parte da barra. Costura e faz acabamento, tá? Faz aí as duas. Então, aqui a gente vai fazer acabamento e fazer a barra. Deixa eu pegar aqui um tecido pra gente fazer a barrinha. Como que a gente vai fazer a barrinha? Eu vou... Deixa eu ver se esse aqui dá, esse tecido. Se não der, eu pego outro. Não, esse aqui. Peguei aqui já um pedaço de tecido que vai dar para os dois. Vou dizer o tamanho que eu vou colocar. Pronto. Esse aqui, ó, tem 2 pedaços. Deixa eu ver a metragem aqui. Você pode fazer mais largo ou mais estreito, mas o ideal é você fazer a barrinha um pouquinho mais larga para que fique durinha. Aqui, ó, está dobrado, tá vendo, ó? Dobrado e dobrado ele ficou com 8. E o comprimento aqui dele é para mim dobrar e fazer o punho. Então, é a largura do punho aí da sua manga. A minha, esse tanto aqui dá e sobra até um pouquinho. Eu vou até deixar essa sobra, só vou tirar depois. Tá vendo? Aqui, tá certinho. Aí você já pode acertar. Eu vou deixar já acertado aqui, ó. Vou cortar aqui. Tem que cortar pouquinho, porque senão ele pode ficar apertado. E não é pra apertar, não. Ó, eu deixo até um a mais por causa aqui, ó, da costura. Deixa eu desapressar pra aqui. Aqui, ó, eu vou abrir e vou fechar aqui. Faz o mesmo com o outro, tá? E aí, aqui, ó, você dobra. Aí fica um punho. Aqui. Aí a gente costura aqui na barra, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Vê se o comprimento tá bom, tá? O meu eu deixei mais comprido, então esse comprimento aqui tá bom. Aí aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro, tá vendo? Aqui eu coloco dentro da manga. Aí encontro aqui, ó, costura com costura e contorno costurando e depois faz acabamento também, se quiser, ou não precisa. Porque a gente vai cobrir, só costura, tá? Isso aqui faz com que a barrinha fique durinha e fica bem legal também. Sem precisar de entretela, né? Se faça isso. Mas aqui é só... Ele faz tipo um círculo, aí costurando. Ó, costurou, tá vendo? O punho tá aqui dentro, aí você puxa. Ó, ficou aqui pra fora. Aqui é o lado direito, tá? Aí, do lado direito aqui, você nem precisa fazer acabamento não, é só você dobrar.
o punhozinho, olha que lindo que fica. E aí o que acontece aqui é que ele fica durinho, sabe? Como se fosse forrado, mas ele não está forrado. Ele vai ficar assim, desta forma e fica bem bonitinho. Aqui, gente, você tem que passar para ele ficar bem rebatido. Pronto, ó, já fui lá, passei a ferro, então ficou bem assentadinho. Agora, eu não quero ele largo assim, eu já fiz ele mais largo pra mim fazer essa dobra aqui, ó. Eu venho e dobro. É uma dobra assim de 2, mais ou menos, 2 centímetros. Ou mais ou menos, não, também não precisa, não é regra não, tá? Vou fazer nessa largura que tá aqui, deixar igual aqui. Ó, como fica a dobra, tá vendo? Eu vim aqui, ó, e só dobrei. E agora eu vou passar um pesponto aqui em cima, pra ficar presinho. E assim a barra da manga, ela fica bem firme. É só vir passar bem aqui, a largura do pé da costura aqui tem um pezinho, aí você põe bem na largura, que é tipo meio centímetro, né? Aqui. Olha, fica assim. Outra eu já tinha passado também e já fiz. Cadê? Daqui caiu. Olha aí, ficou as duas assim, ó. Tira todas as linhas. E ó, tá do mesmo jeito. Aí olha se o tamanho tá batendo, tá? Eu já fiz, agora é só esperar o corpinho e a gente costura as manguinhas, tá? E agora a gente vai fazer aqui na parte da frente, antes de colocar frente e costa, que eu já fiz as duas, né? O que a gente vai fazer antes de colocar frente e costa? A gente tem que colocar um bolso aqui. O bolso, eu quis fazer um embutido bem fácil, então eu vou colocar aqui um embutido bem facinho para que todo mundo possa me acompanhar, tá? Poderia só costurar aqui por cima? Pode, se você quiser, não precisa, mas esse embutido que eu vou fazer é bem simplesinho e com certeza você vai conseguir fazer. Para não ficar mais comprido ainda o vídeo, eu vou deixar esse bolso separado e vou deixar abaixo na descrição se você quiser fazer. Iniciante, pode acompanhar esse bolso e você vai ver. É seu primeiro bolso embutido, bem fácil e que você consegue fazer rapidinho, tá? Então, vou deixar abaixo na descrição o bolsinho que vai ficar aqui, ok? Pronto, aqui, ó, já fiz o bolso e vai ficar aí na descrição. O bolso é bem simples e fácil de fazer. Aqui ele está alfinetado porque a gente vai agora colocar com os bolsos prontos. A gente vai colocar frente e costa. Deixa eu pegar aqui a parte das costas primeiro. Vamos preparar o detalhe que eu fiz aqui, né? Lembra que eu fiz aqui o nosso corte? O que você vai fazer primeiro é só embanhar essa parte aqui, tá? Você vem, embanha, eu já embanhei aqui, dobrei uma vez, 2 vezes bem fininho e embanha até aqui o biquinho. Fez esse embanhado, você vai colocar aqui, vira aqui no avesso e costura o decote. Alfineta. Para as meninas iniciantes é bom alfinetar, para ficar bem certinho no lugar. Dá pix. Vira.
Aí fica assim. Aqui a gente vai colocar um botão, aí você pode fazer botão forrado ou um botão que tem a ver com a sua estampa. Eu vou colocar um botãozinho preto aqui que eu vou colocar na parte da frente. Então depois eu coloco, tá? Eu vou só alfinetar aqui. Aqui é bom passar antes, mas eu vou deixar para passar depois e já vamos costurar. Pega frente. Você vai colocar aqui ombro com ombro. Aqui onde não está costurado, ó, bem na pontinha aqui. Encaixa aqui. Deixa eu alfinetar aqui para segurar. A outra parte aqui. Deixa eu pegar um pezinho que ele tá... É muito tecido, escorrega. Aqui. Pronto. Pronto, colocado aqui, frente e costa, a gente vai costurar as laterais e fazer acabamento. E vamos costurar os ombros aqui primeiro. Os ombros pode ser costurado assim e feito acabamento para as meninas que não conseguem entender muito bem o embutido. Mas, de tudo que eu estou facilitando aqui, o ombro tem um jeito bem simples que todo mundo pode fazer e vai ficar bom, mesmo você sendo iniciante, tá? Em vez de costurar assim direto, faça com que ele fique já com acabamento bom. Aí você coloca aqui em cima. Aí eu posiciono aqui. Seguro. Tem aqui a parte, ó, essa parte de baixo, a última parte você tira de baixo. E costura só essa parte aqui, tá? Isso vai ajudar você a fazer um acabamento melhor. Estou fazendo de uma outra forma, que tem várias. Eu poderia pegar e já juntar tudo, mas muita gente ainda não entende assim, então eu vou costurar apenas uma parte. Venho aqui. E costuro. Pronto, costurei, né? Agora que eu já costurei aqui, já está costurado seguro, então você vai ver que já está bem seguro. Gente, é muito tecido, tá? Uma confusão na sua mente, mas depois que você prende aqui, ele já tá preso, então fique tranquila. É só pegar essa parte que eu deixei aqui embaixo, vim aqui, tá vendo essa parte? Vem aqui e coloca aqui por cima, ó. Eu venho e coloco aqui em cima, tá vendo? Poderia fazer direto? Poderia, mas é melhor fazendo em duas etapas, que assim você consegue deixar certinho no lugar. Aí vem aqui, passa a costura em cima de novo. Pronto. Aí é só voltar. Quando você volta, aí já tá aqui, ó, o ombro já costurado. Olha que graça que fica, tá vendo? Isso aqui é o lado do avesso e o direito, essa outra parte aqui, ó. Olha como fica encaixadinho. Aqui a gola, né? Não fica sobrando nada. Ah, Luciete, ainda não entendi. Faz a outra parte? Faço. Embora você possa aí, na sua casa, pegar aqui na parte do ombro, se sobrar algum pedacinho, pode acertar, tá? Deixa assim, ó, certinho. Aí você pode voltar o vídeo e fazer de novo. Mas vamos fazer os dois, porque afinal de contas, um é de um lado e o outro a gente vira ao contrário. Então, eu coloco aqui, costurei aquele.
Aqui a parte das costas. Está aqui, ó, um ombro em cima do outro. Vou tirar o alfinete. Vou contar. Vou pegar esse um aqui, que é a parte das costas. Joga para fora. Pronto. Deixa lá, parte das costas. E vou colocar apenas 1, 2 e 3. Frente e costa. Que é o que sobrou aqui. É que este aqui está virado para cima, o outro está virado para baixo. Mas é a mesma coisa, tá? É sempre, quem sai fora da costura é sempre a parte das costas. Coloca ombro com ombro aqui. Costura. Pronto. Costurou. Olha, o ombro fica já preso, ó, tá vendo? Aqui o ombro preso. Mas para terminar a costura, a gente tem que ficar embutindo. Quando você embute ele tudo pra dentro, essa costura aqui, ó, fica sem acabamento. Você joga tudo lá dentro. Aí fica assim, ó, sem você precisar fazer nada, lisinho. Por isso que é um acabamento bom. Então, tente fazer desta forma, tá? Em vez de apenas costurar e depois ter que passar no zigue-zague, que é o que geralmente as meninas têm. Então, faça assim, tá? Costurou, parte das costas está aqui, aí você vem por baixo. Agora, lá no outro foi por cima, aqui vem por baixo, ó. Eu venho aqui, aqui embaixo, junta ombro com ombro, segura aqui, aqui, ó. Aí, você vem e passa a costura, tá? Até a costura, é só passar assim. Pronto. Aí, você puxa. E, ó, já fica aqui costurado o seu ombro. Do lado e do outro também. Olha. Vendo? Aí não precisa de acabamento. E assim você já fica com os ombros costurados. Coloca aqui lateral com lateral. Não esquece desse pedacinho aqui, ó, que é a parte do detalhe. Coloca bem no cantinho, pra ele não sair. Aí vem aqui em cima. E alfineta e costura. Ou costura direto. Pronto, aí aqui eu vou cortar o excesso, fazer acabamento e aí a gente vai colocar a manga. Ali já fiz o acabamento, desavessei, costurei aqui as laterais. Agora você olha aqui e a gola está apenas com esta folhinha aqui e está careca na parte de trás. Pode ficar assim? Pode. Se você não quiser ter mais nenhum trabalho, você fica apenas com esta gola aqui, ok? Faz em blusa, camisetes também, esse tipo de gola. Só que eu quero cobrir aqui a parte de trás, que é aquela gola de casaco mesmo, aquela bem grande. Então, eu peguei já um pedaço de tecido pra fazer a parte de trás.
Esta é uma maneira para iniciante fazer sem complicação nenhuma. Eu tenho aqui um pedaço dobrado, aqui ó, está dobrado, na largura de 14. E aqui o comprimento é o comprimento que tiver aí no seu, tá? O meu eu vou medir agora, aí você mede também o seu. E aqui você faz assim, pega aqui a parte de trás e olha o meio. Coloca aqui, ó, costura com costura do ombro. Marca o meio aqui com giz. Eu já marquei, tem um pontinho aqui, ó, com giz, é o meio. Deixa eu reforçar aqui pra vocês verem. Tá bem aqui o meu meio costa. Agora aqui, pra você cortar, você vem aqui, ó, pega apenas esta parte aqui, lembre-se que está dobrado aqui. E eu vou vir aqui, ó, tá vendo? E coloco aqui embaixo. Passa isso aqui, ó. Coloquei aqui embaixo, dobra por cima, dá uma olhada, tem que sobrar aqui um pedaço aqui pra você fazer o nosso recorte. Então, aqui, antes disso aqui, peraí, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cima, determine onde já vai ficar o seu botão. Aqui, dobrei ali, vou colocar aqui, em cima aqui, e já vou marcar onde que vai ficar o meu último botão. Eu já marquei aqui com giz, eu quero mais ou menos aqui, o meu último botão. Exatamente aqui, pronto. Se o meu botão tá aqui, então ele vai dobrar até aqui, e o outro também vai dobrar nesta mesma posição. Deixa eu puxar aqui, ó, segura aqui onde eu vou pôr o botão, aí eu puxo. Então, ele vai ter apenas essa dobra aqui. Se o botão vai segurar aqui, ele não vai dobrar mais que isso, né? Pronto, marquei aqui essa dobra. Aí, você volta, tem um vinco aqui, ó, não está marcado? Eu vou até passar um giz pra vocês verem, ó. O vinco da dobra ficou bem aqui, ó. Aí, eu venho com essa ponta, viro aqui em cima. Tá aqui, ó, a marca de giz. Aí, você vem, entra tipo 2, entra 2 para cá, ó. Pega a ponta, coloca 2 para cá, pronto, aqui. Segura, volta. Pronto, deixa assim. Aí, aqui está o giz, aí eu volto aqui por cima. Aí você diz, por que que faz essa dobra ali? Porque na hora da costura, eu não quero que nenhuma costura fique do lado de fora, ela vai ficar por dentro. Aí ficou aqui, aí aqui eu só tiro esta pontinha aqui, ó. Eu venho, passo o giz aqui, curvando, para que fique arredondado igual essa parte aqui. Só venho e faço assim, uma curvinha. Aí, essa curva vai seguindo reto. Só essa curva aqui. Aí, você diz assim, Luciete, eu posso voltar ao vídeo, mas ainda não entendi. Vamos novamente. Dobra, volta, vou retirar. Aqui na dobra tem o giz. Olha, tá vendo? É a dobra. Estica pra cá. Esta ponta... Esta parte aqui, ó, eu ponho aqui embaixo. Não, é mais pra cima, mais pra baixo. Tanto faz, tá? Deixa mais ou menos aqui. Levo para lá. Acho o giz que eu marquei. Aqui. Entra 2. Puxa. Segura. Segura aqui, ó. Volta, segurando lá, ó. Já fiz a dobra, tá vendo? Por aqui, até o giz, ó. Pronto, a dobra ficou até o giz. Aí, você põe por cima. Pronto, tá vendo? Aí, é só curvar. Então, deixa eu puxar aqui. Passar o giz aqui, curvando. Deixa eu ver se tanto aqui tá bom pra mim. Aí, risca aqui, ó, até embaixo, ó. E aqui vai seguir reto. Esse tamanho aqui pra mim tá ótimo. Agora, o que eu vou fazer... segura aqui, ó, no ombro, tá vendo? Segurando aqui.
Ó, a parte dele vem até o meio que está marcado aqui. Aqui, ó. Venho, ó, encostou, 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 coube, coube, vim até o meio. Pronto, segurei até o meio. Levo aqui pra cá, segura aqui no meio. Segurou? Dobra exatamente aqui onde você segurou. Põe aqui igualzinho. Que é o meio das costas. Aqui está a curva, que aí eu sigo aqui, tá vendo? E aí eu só vou cortar. Deixa eu igualar aqui direitinho, pra não ficar um maior que o outro. Aqui. Pronto. Poderia deixar inteiro? Poderia, mas eu acho melhor fazer assim que a costura vai ficar melhor pra vocês. Fez isso aqui, meio costa. Quanto que eu vou deixar aqui? Deixa eu ver. Aqui eu vou deixar com... Daqui aqui eu vou deixar com 10. Daqui, 10. Mais ou menos aqui. Aí você pega e vai retirar este pedaço aqui. Daqui até esta ponta aqui, ó. Vem, curva, terminando em nada. Vendo? Ó, curvei, vai, fininho, fininho, até o final. Corta. Ó, termina bem fininho, viu? Pronto. Isso aqui é a nossa gola. O que você vai fazer agora? Bem simples, você vai fechar toda esta gola aqui. Vai, eu vou deixar aberto, acho que só aqui. Deixar aberto aqui, ó, tá vendo? Deixa essa abertura aqui pra gente desavessar. Você vai costurar daqui, aqui, 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 até aqui. Aí depois a gente vai, coloca lá na parte da blusa. Pronto, ó, costurei, até aqui tá bom. Aí aqui você vai desavessar. Antes, dá esses piquezinhos assim pequenininho. Eu costurei, não deixei muito tecido. Não, corta assim os biquinhos também. Aqui. São piques bem pequenos, tá? Não precisa ser muito grande, não. Aí aqui você vai, puxa de dentro aqui. Puxa pra fora. Aí vai lá, desenrola todinho aqui e passa ferro. Pra ficar bem batido. Essa abertura aqui a gente fecha depois, tá? Não se preocupa que ela vai ser fechada. Pronto, aqui ó, passei, olha como ela fica bem assentada. Agora aqui ao meio eu vou deixar marcadinho pra poder encaixar certinho.
Aqui, ó, onde está aberto, na hora de costurar, ele vai fechar. Vou pegar aqui. Aqui eu vou segurar aonde eu vou colocar o botão e vou fazer a dobra também, pra mim já deixar marcado. Essa marcação de giz que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Que é onde vai ficar a dobra, tá vendo? Que é da outra ponta. Pronto, eu coloco aqui. Já passei direitinho, deixa eu virar esse lado que tá mais bonitinho. Pronto. Venho aqui no meio, vou alfinetar. Vou deixar aqui marcado, segurando o meio. Agora eu vou vir com essa parte aqui e venho aqui aonde eu tinha feito aquela marcação, lembra? Que a gente chega aqui, aí eu virei, continuo vendo o giz, aí eu puxo pra dentro 2, puxei 2 centímetros só, vendo? Aqui, e é aqui que eu vou costurar. Vou aqui alfinetar, deixo aqui e pego a outra ponta também e faço o mesmo aqui do outro lado. Ai, deixa eu puxar mais pra cá. Deixa eu sair de novo. Aqui o giz, eu volto aqui para cima, entro 2, alfineto, nesta posição aqui. Quando eu costurar ele encaixa direitinho. E vai ficar o mesmo tamanho porque o meio já tá aqui, ó. Vou mostrar aqui uma parte, tá? Então, aqui está o meio. Então, eu vou vir aqui, vou ver até onde ele vai, ó. Vendo? Vou empurrando. Pra ver se está certinho. Ó, não deu nem uma ruguinha. Então, aqui ele encaixou certinho. Então, eu já posso aqui costurar. Venho aqui, vou tirar esse alfinete pra não bater. Venho bem na pontinha e costuro bem na beirinha, tá? Dou um retrocesso, venho bem na beirinha. Bem em cima aqui, ó. Aqui, ó, pega bem no meio. Aqui, pra dar certo um lado, os dois lados ficar igual, é este meio aqui da costa, tá? Tem que ficar bem no meio mesmo. Se ficar mais pra lá ou mais pra cá, aí uma gola vai ficar maior que a outra. Um lado, né? Ó, rebati ali. Agora é só seguir. Bem na beirinha aqui, ó, da curva das costas. É bem na beirinha. Depois segue reto. Pronto, até aqui. Até aqui a costura do ombro. Aí aqui, ó, você vê que deu uma ruguinha. Aí é só você puxar, segura aqui, ó. Tira a ruga, ó. Puxou, esticou. Agora sim, está lisinho. Continua aqui. Se por acaso isso aqui sair, é só olhar aqui no giz, ó. Daqui pra dentro, 2 centímetros.
Aí sim, eu costuro. Não é pra lá, nem muito pra cá. É do giz, 2, tá? Só 2. Se colocar muito pra cá, diminui a gola. Se colocar muito pra lá, a costura que está aqui vai sair do lado de fora da gola. E não pode. Tem que ser sempre 2 para baixo. Só faz isso, esse movimento que eu tô fazendo aqui, e você já tem sua gola automaticamente. Aqui dá um retrocesso no final. E pronto, a sua gola está aplicada. E aí eu vou virar aqui pra vocês, deixa eu tirar essa linha. Vou mostrar que você, iniciante, fez uma gola maravilhosa. E com acabamento muito bom também. Esse aqui, deixa eu esticar aqui. Aqui a gente vai colocar os botões depois. Aqui onde eu vou colocar o botão, eu vou colocar um alfinete. Nossa, é grosso aqui, coitado do alfinete, quase não entra. Pronto, vamos supor que já tem um botão aqui. Aí eu vou virando. Virei a minha gola. Dobrei minha gola, ó, dobrei, tá vendo? Aqui. E pronto. Você acaba de fazer uma gola iniciante perfeita com bom acabamento. Agora, diga aí nos comentários, não é maravilhoso fazer essa gola? Tenho certeza que vocês vão adorar. E é linda, é uma gola maravilhosa. Você tem a possibilidade também de fechar apenas este lado aqui e deixar assim. Olha que coisa interessante, não fica bonitinho? Se você quiser colocar botão até aqui em cima, aí você tem essa opção de fechar aqui e deixar apenas esta golinha aqui. Só uma, não é lindo? Eu adorei isso aqui. Aí você vem e fecha aqui com as duas. E fica essa gola assim, ó, maravilhosa. Gente, isso aqui é muito bom. É simples, fácil, rápido e fica com acabamento perfeito. Tanto aqui do lado de dentro quanto do lado de fora. Então, agora eu vou colocar a nossa manga. Depois, casinha de botões. Já ensinei, quem não tem zigue-zague, quem não sabe, não tem o zigue-zague pra fazer um treino, faz um treino com máquina reta que você consegue fazer casinha de botão. Ou com linha e agulha também faz casinha de botão. Abaixo na descrição, tá? Mas também abaixo na descrição tem a maneira de fazer bem rapidinho na máquina reta, sem zigue-zague. Eu ensinei também pra você que só tem máquina reta. Vou pegar aqui minha manga. Vou colocar, aí depois eu faço as casinhas. E aí depois é só falta a barra, né, gente? A barra eu vou fazer com 2 de largura, que fica legal. Vamos aqui a nossa manga. Deixa eu pegar outra. Vou colocar esta daqui. Esta manga é daqui. Vou ensinar como que coloca, tá? Aqui no casaco, a queda de ombro, ó, você não vai colocar o meio na costura, não. É aqui, ó. Na dobra da queda de ombro. Então, é aqui. Ó, seguro. Venho aqui no avesso, estou segurando. Aí, vou alfinetar. Bem no meinho aqui. Bem onde eu peguei. Aí, agora contorna alfinetando pra gente costurar. O legal é que é o sarja, brim,
ou jeans, se você estiver fazendo com. Ele é bem prático. Ah, você pode fazer com two-way também. Two-way é bem legal, que, nossa, two-way é um tecido que dura pra sempre, assim. Ele não desbota, não amassa, então two-way é muito bom também. Aqui é só costurar e fazer acabamento, tá? Costura devagar a manga, não costura muito depressa. Aí aqui, ó, é só fazer acabamentos, overlock, zigue-zague, que desavessa. E aí você já tem a sua manguinha aqui. Tira aqui os alfinetes que tava segurando. Olha, não tem ruga, então tá bom. Aqui na parte do ombro, pode colocar aquelas chama dragona, né, aqui, com botão, mas como a golinha, ela é bem grande, eu deixei a gola grande, então vai cobrir bem o ombro, então eu preferi não colocar. Mas pode colocar também detalhe no ombro. Talvez no outro casaco eu vou fazer um outro, tá, gente? Também com facilidade em todas as coisas que eu for fazer no outro casaco, porque eu já até desenhei e tá bem bonito também. E bem prático. Tá, eu acho que eu vou deixar só assim, aí eu vou colocar também a outra manga e fazer aqui eu vou fazer a parte da fita, eu vou fazer uma fita, é bom ter uma fita para ser um verdadeiro trench coat, casaco. Vou colocar um passante, cadê? Eu já peguei um aqui. Fazer uma fita mais grossinha aqui. O passante, você pode colocar 2 nas costas apenas e também pode colocar na frente, se você quiser. Eu vou colocar só 2 aqui nas costas, um e outro. Mas na frente pode pôr também, ou pode também colocar só 2 aqui na lateral, para segurar a fita. Porque a fita solta sem um passante, ela geralmente sai muito do lugar, então é bom ter. Até porque quando você não amarra, você deixa ele aqui só na parte de trás. Tem uma maneira de amarrar só na parte de trás, que é bem interessante também. Deixa eu tirar aqui. Aí você desavessa. Pode fazer mais fino, mas eu prefiro mais larguinho, assim, acho que fica mais bonitinho. Esse aqui tem ficou com uns 3 de largura. Desponta, que fica bom também. Do lado e do outro, que fica legal. Aí, gente, você pode fazer bastante coisa em casaco. Aí, o casaco é seu, então, se você quiser pôr mais coisas no seu casaco, você coloca. Pode pôr mais bolso. Também, eu só pus uns 2, né? Ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui. Bem na linha da cintura, você marca onde tá a linha da sua cintura. A minha está bem aqui, eu já até deixei aqui marcadinho. É mais ou menos por aqui. Então, ele vai ficar aqui. Aqui, ó, dobra aqui, passa a costura, dobra aqui embaixo, passa a costura. E assim você coloca esses 2, tá? Então, eu vou primeiro aqui terminar minha manga, daí é só fazer o restante.
Oi, gente, aqui ó, terminei. O casaco está prontinho. A barra, olha como fica durinha, que eu falei que eu queria esse barrado pra ficar durinho. E fica. E por isso fica especial a sua manga. Parte de trás, o detalhe aqui, eu fiz mais curto, poderia ser um pouquinho mais comprido. E até a linha da cintura, tá? Mas ó, bem casaco mesmo. Coloquei os passantes aqui, tá? 2, pode pôr na frente. A parte da frente também tem o nosso detalhe, né? Que é este aqui, bem casaco também. Aqui a parte dos botões, eu vou dar uma dica, está abaixo na descrição. E também pode fazer as casinhas de botões em máquinas comuns, sabe? Que não tem zigue-zague. Eu já ensinei também, vou deixar na descrição. Então, fiz todos esses detalhes. O bolso, aqui o nosso bolso, tá vendo aí? Olha, bem profundo, ó, tá vendo? Acabei sua mão. Ó, não tem nenhuma parte que não esteja com bom acabamento. Olha, tá vendo? Aqui dentro, ele fica assim, ó, bem bonitinho. Fiz aqui o acabamento dele com o viés. E tá maravilhoso. A gola também não tem nada aqui sobrando, tá vendo? Fica muito bom, olha a parte de trás. E aqui na manga, aqui eu fiz o acabamento aqui, ó, na parte de dentro. Em vez de ser com overlock ou zigue-zague, eu passei um viés. Esse viés, gente, você tira com 5 de largura, dobra e faz com que ele fique parecendo uma armação. Ele fica durinho mesmo, porque o tecido já é grosso. Aí você dobra bem e costura. Acabamento, além de ficar bonito, ele fica durinho. Porque quando você vira aqui, ó, dá a impressão que tem uma armação aqui, ó, na manga. Porque o viés está bem durinho, então deixa a manga firme. Isso é bem legal. Gostei desta parte também. Então, já mostrei, né, todo ele aqui. Golinha. Gente, essa gola está perfeita. É uma gola maravilhosa. Adorei essa gola. E o casaco ficou muito bom. E se você acha que não esquenta, esquenta assim. Tem uma manguinha de gola alta, uma blusinha de gola alta. Coloca ele por cima, você passa super bem, tá? Usa a fita que eu fiz ali eu vou pespontar ainda. A barra, eu fiz a barra com 1,5 de viradinha e ficou bem bom. Eu acho que ficou uma barra legal. Pode fazer até com 2 também de largura. Então, é isso aqui. Eu vou fazer rios. E é o movimento da peça, eu vou colocar e você vê como que fica no corpo. E eu vou deixar abaixo na descrição. Lá no Instagram, se não me segue, segue lá, é Luciete Vasconcelos Ateliê. Lá eu mostro o movimento das peças com um mini vídeo. Eu vou colocar aqui também nos shorts no canal. Então ficou assim, ficou bem bonito mesmo. Adorei essa peça, ficou maravilhoso. Espero ter gostado. Obrigada pela companhia até aqui. Paz, luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Muito bem. Agora vamos experimentar?